Mensagem do céu. Shalom a todos, edição especial do Som do Céu hoje, não é? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, queridos, né? Nós tivemos essa mensagem da parte do Todo-Poderoso para a congregação há algum tempo atrás. E aí, é claro, nós tivemos problemas de conexão na internet. Lamentavelmente, acabou que nós perdemos uma boa parte dessa mensagem. Essa mensagem ficou parada e o Eterno nos pediu que era muito importante que nós pudéssemos estar trazendo esta mensagem para você, trazendo essa mensagem para o seu coração. É um pedacinho, né? Um pedacinho do som do céu que nós precisamos trazer, segundo a ordem do Eterno, e eu espero cumprir aquilo que Ele ordenou com êxito, em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai que está no céu, nós invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor possa falar fortemente ao coração daqueles que ouvem, Pai, contrariando o que o sistema tem ensinado a essas vidas, contrariando aquilo que procede do Seu trono, engodando as almas, ensinando para eles algo que não é verdadeiro, Pai, fazendo com que seja confortável viver em pecado, fazendo com que seja confortável viver longe dos Teus preceitos e da Tua presença, fazendo-os, Pai, não orarem, não terem uma vida de santidade, aliás, olharem tudo isso como algo que é somente romantismo, ficção. Pai, nos ajude a demonstrar que é possível viver como o Senhor ordenou e determinou, e que nós possamos ser instrumentos Teus nesse lugar para fazermos aquilo que procede do Seu coração. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Meu querido e minha querida, nós vamos falar hoje sobre Hesed, uma palavra muito pouco conhecida, não é? Hesed. O que significa Hesed? Significa a tradução que você tem aí por salvo. A palavra Hesed e a palavra graça são sinônimos. Então você vai ter a palavra Hesed como sua salvação, porque as escrituras você vai ler ali em Efésios 2:5. No entanto, estando nós mortos em nossos delitos, Ele deu a vida juntamente com o Messias, pela graça sois salvos. Mas nós descobrimos que não basta somente a graça para a gente ser salvo, não é verdade? Não basta somente a Hesed, porque se você ler no versículo 8 vai estar, porque pela graça sois salvos mediante a emuná, mediante a confiança. Isso não vem de vós, é dom de Hashem. Afinal de contas, você é salvo pela graça ou você é salvo pela confiança? Você é salvo pelo quê? Cuidado, meus queridos, muito cuidado. Você é salvo pelo sacrifício de Mashiach no madeiro. E estão enganando você. Estão colocando sobre você coisas que realmente não deveriam estar, não deveriam ser, que o Eterno possa lhe dar total direção sobre isso. Nós lemos um texto, queridos, em Jacó 2, de 14 a 25. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem confiança, tem fé? Eu já disse para vocês porque eu não uso a palavra fé, queridos. A palavra fé leva nada a lugar algum. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. É a convicção. Queridos, fé, a tradução é emuná. No original é emuná. E quer dizer confiança, queridos. Confiança. Ou você confia, ou você não confia. Não é? E aí, se alguém disser que tem confiança, mas não tem obras, pode tal confiança salvá-lo? Peraí, vamos continuar. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, ou qualquer dentre vós lhe disser, vai em Shalom, aquecei-vos e fartai-vos, sem isso dar ao necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a confiança, se não tiver obras, por si mesma está morta. Mas alguém dirá, tu que tens confiança e eu tenho obras, então mostra essa sua confiança sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha confiança. Você crê que o Eterno é um?
faz bem. Queridos, as pessoas nem creem que ele é um. As pessoas nem creem que ele é um mais. Eles creem que eles são três, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Já caiu a confiança aqui. Se a pessoa confia que ele não é um, não crê. Ah, não, céu, deixa eu explicar, você não entendeu. Crê que ele é um só. Ele é três pessoas em um, não é? São três pessoas numa única pessoa. Queridos, o Eterno realmente é unido com o Mashiach Yeshua, ele é unido com o Aruach HaKodesh, ele é unido com qualquer um que se aproximar dele em espírito e em verdade. Isso não faz com que ele seja plural, queridos. Adonai errado. É o principal mandamento, Yeshua disse. Quando perguntaram para ele qual é o principal dos mandamentos, está lá em Marcos. Ele disse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, o Senhor é um. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a confiança sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaac? Vês então que a confiança opera juntamente com as suas obras. Com efeito, é pelas obras que a confiança se consuma. Então, queridos, é importante que você tenha entendimento que a confiança, ou fé como você conhece, ela vai se consumar somente por meio de ação. Não há ação, a sua confiança não existe. Não é? O tema dessa mensagem que foi levada aqui pelo nosso querido Rosh Carlos é qual é a sua graça. Quando nos perguntam isso, nós sabemos que se trata do nosso nome. Porque o nosso nome, eu já disse para vocês, não tem nada mais impróprio do que o nome próprio que foi dado para a gente por meio de alguém. O nosso nome, queridos, é traduzido por graça. Qual a sua graça? Como você se chama, não é? É um presente. Nós realmente recebemos ele de graça e vamos carregá-lo o resto das nossas vidas. Mas isso nos dá um leve conceito sobre a graça, o que a Escritura diz. Nada nós podemos dar em troca do nosso nome, mas nós recebemos ele assim que nós nascemos. Mas as Escrituras também nos ensinam que o nosso nome pode levar uma conotação positiva ou negativa. Se eu falar o nome de Yeshua, todos os conhecem como Salvador, porém se eu citar o nome das pessoas como Yehudá de Quiriote ou Judas Iscariotes, certamente a graça deste homem vai ser uma desgraça. A tradução desse nome virou traidor, não é? Tem até o dia de malhar o Judas, não é assim, queridos? Nesse país, pelo menos, não é? Então, o nome de uma pessoa pode ser usado como bênção, como eu falar Yeshua, ou como muitos conhecem Jesus, é o Salvador. Mas se eu falar, olha, aquela pessoa, ela é um Judas Iscariotes, não é? Um Yehudá de Quiriote. A pessoa vai falar, pelo amor de Deus, eu não sou um traidor, eu não sou, não é? Então, a palavra graça aqui, ela é usada de duas maneiras, de dois modos. Um para abençoar e outro para amaldiçoar. E foi exatamente o que aconteceu com a graça aqui nesse país e em vários lugares do mundo. A graça é muito mal interpretada quando não a compreendemos dentro do conceito das Escrituras. Graça não é apenas uma coisa positiva nas Escrituras, ela aparece também num contexto extremamente negativo e até abominável. Você sabia disso? Quem tem acesso à leitura do hebraico vai saber que essa palavra Hesed tem origem na palavra Ren, traduzida como graça. Ela está presente, inclusive, em várias parashiot. Nós temos na parashá de Aharemot, depois da morte. Vaikra, no capítulo 20, no verso 17, diz o seguinte: se um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe, vir a nudez dela, e ela ver a nudez dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do meu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si iniquidade. A palavra, queridos, está associada a uma relação incestuosa entre um irmão e uma irmã, onde a palavra que consta aqui como um ato de graça.
No nosso entendimento, a interpretação de Hesed não poderia estar associada a uma ação incestuosa de um irmão com uma irmã. Mas a palavra Hesed é exatamente isso, uma associação ao transbordamento, à invasão de limites que não deveriam ser transpostos jamais. E lamentavelmente é esta graça, a graça do incesto, que tem sido oferecida a muitas vidas. Meu esposo quer falar, queridos. Essa mensagem é uma mensagem complexa, que vocês possam prestar bastante atenção e o Senhor possa falar poderosamente com vocês, cada um de vocês. As coisas são muito sutil a diferença da palavra Hesed, que significa graça, e por outro lado nós poderíamos entender até como desgraça, né? O sistema religioso tem ensinado para as pessoas que pela graça imerecida de Hashem, pelo amor de Hashem, todos nós somos salvos. Alguns afirmam até que nós estamos vivendo no tempo da graça. Alguém já ouviu isso? Essa expressão? Estamos vivendo no tempo da graça. Parece até ser engraçado. Muitas pessoas continuam ainda acreditando que podem viver no pecado, porque as suas falhas e as suas transgressões serão todas perdoadas. Suas faltas serão todas apagadas pela graça. E assim, pela graça, rejeitam de forma veemente a antiga aliança e dizem que não precisam mais se ater para as instruções de Hashem, acreditando que serão salvos. Lamento dizer, mas quanto engano. Quanto engano o sistema religioso tem trazido sobre as pessoas, conduzindo essas pessoas aí em desgraça. Tome muito cuidado com essa palavra graça que tem sido aí colocada, aonde não existe nenhum preço a pagar. As coisas não são bem desta forma. Lamento te dizer. Shalom, Shavuotov. Queridos, falando sobre graça, sobre Hesed, a palavra Hesed, vamos nos ater, não é? Nós temos ali o Lot, vocês lembram de Lot, oferecendo as suas filhas virgens no lugar da vida aí, dos Malachim que estavam na casa dele, não é verdade? Vocês sabiam que essa ação dele é um ato de Hesed? Entregar as duas filhas virgens para homens que desejavam estuprar os seus visitantes, dentro das Escrituras, é um conceito de Hesed, é um conceito de graça, uma graça totalmente distorcida, uma graça completamente contrária a tudo que Hashem ordenou, queridos. Imagina entregar as próprias filhas para serem estupradas, no lugar de permitir que aqueles mensageiros tão mais poderosos do que nós, seres humanos, pudessem se defender a si próprios, como de fato não só defenderam a si, mas ele mesmo. Essa é uma distorção da Hesed, queridos, que continua sendo aplicada hoje pelo sistema religioso. Hashem pergunta a cada um de nós, qual é a sua graça? Será que o seu conceito de graça deixou de ser um conceito com base na Torá e passou a aquele ser conceito tão mal traduzido aí que veio para a gente por meio de Gálatas, contrariando toda a Escritura Sagrada, contrariando a Brit Hadashah, mas que tornou um hit de sucesso, onde as pessoas repetem incessantemente que a lei é maldição, que nós somos salvos pela graça. Mesmo que esse texto tão claro, como lemos aí em Yaakov e tantos outros textos na Brit Hadashah, na Nova Aliança, mesmo assim as pessoas acreditam que são salvas pela Hesed, pela graça, sem saber que justamente essa Hesed pode ser uma Hesed distorcida, e assim pode estar escolhendo um caminho justamente do ultraje, um caminho de morte, um caminho daqueles que não têm confiança nenhuma, não têm fé. Sem obras, ela é morta. Vemos que a proposta de salvação está sendo oferecida nos nossos dias
ela não consiste mais em arrependimento dos pecados, queridos, nem na correção das obras mortas para servirmos ao eterno vivo, mas as coisas têm sido oferecidas gratuitamente, graciosamente, de graça. Judeus messiânicos, Hebreus 9,14, mais se apresenta uma récede baseadas nos sentidos, da razão, dos sentimentos, uma graça contaminada, onde esteja como estiver, a pessoa pode seguir aquela vida de pecado que não terá nada a ver, nenhum mal haverá sobre ela. Queridos, não é desta maneira, queridos. Há pessoas acreditando que são salvas e não são. Elas estão crendo numa mentira, estão seguindo um critério extremamente perigoso para suas vidas, extremamente perigoso para a sua eternidade. É importante que você tenha entendimento, queridos. Lamentavelmente, a nova aliança sofreu alterações gravíssimas, amados. A nova aliança não esteve na mão dos judeus, ela esteve na mão, lamentavelmente, de Roma, que mudou muita coisa, queridos, muita coisa que o Eterno não tinha para ser e não tem. O Eterno não muda, queridos, o Eterno não muda. Eu já cansei de ler esse texto para vocês. E eu vou continuar dizendo que o Eterno não tem como ser mudado. Ele mesmo não tem como ser alterado. Nós sim temos de ser mudados. Queridos, Hebreus 9,14, eu vou ler para vocês como está aqui a tradução, desta maneira. Olha só, queridos. Muito mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula ao Eterno, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos a um Deus vivo. Queridos, isso tem de ser alterado na nossa vida. Essas obras mortas não podem permanecer na sua vida, não podem permanecer e ter espaço. E é possível nós sermos mudados, queridos. Nós precisamos. As pessoas podem até se apresentar para o Eterno com uma vida intensa emocional, com choro, cair no chão, sapatinho de fogo, entre outros, dizer que é o poder do Eterno, e não mudam, queridos. Falam mal dos outros. Meu filho agora chegou aqui falando que foi aí num lugar levar uma palavra, quando chegou lá já chegou feliz, né? Fizeram para ele um banquete, uma feijoada. Meu filho olha, eu vou te falar, viu? O Renato, para passar por isso, é com ele mesmo, né? Já chegou lá, tiveram que fritar um frango às pressas, né? Sentou na mesa para comer, todo mundo falando mal de todo mundo, queridos. Ele nem conseguia comer o franguinho no prato. Falou: mãe, como aquilo me fez mal, mãe. Eu não tenho mais o hábito disso, eu não convivo mais com pessoas que vivem dessa maneira. Essa é a graça. Essa é a graça, queridos. Essa é a récede transbordante, é a récede do ultraje, é a graça que oferece às filhas para serem estupradas. E aí o que aconteceu? Meu filho fala, queridos. Meu filho foi lá, o pastor perguntou para ele: irmão, o irmão não fala quase nada. Ele falou: então, meu irmão, é que eu aprendi sobre Lashon Hará. E aí o outro pastor que tinha convidado ele falou: o que acontece é que a gente não pode falar de alguém que não esteja na presença. Nós não podemos falar mal dos outros, quanto mais falar na ausência da pessoa. Essas coisas não agradam o coração do Eterno. Um dia eu vivi assim, hoje eu descobri que isso aí não é graça. Isso é pecado, isso é abominável. O pastor que tinha marcado para o meu filho e testemunhar já virou para ele e falou: Renato, é o seguinte, eu estou desmarcando o irmão lá na minha igreja porque o irmão é muito altivo. Queridos, é isso, é graça. É a graça, queridos. Qual a sua graça? Qual é a sua graça? Você pensa mal dos outros, fala mal dos outros, você vive aprisionado do mal, você vive aprisionado do medo, você vive aprisionado do ódio, mas você vive pela graça. Você acha que você é livre. Você é capaz até de cantar Nirofshi, eu sou livre. Existe uma confusão muito grande hoje em dia, queridos, que guardar as leis do Eterno é maldição. É um conceito contrário à graça. Mas a gente acabou de ler aí que se a graça que opera por meio da confiança não tiver ações, atitudes, ela é morta.
É impressionante que a sua graça te permite você fazer celebrações que você nem sabe a origem. Você faz um bolo, coloca uma vela, canta em cima dele, invoca o Ra, o Tim e o Bum, Ra em hebraico. Pode procurar. Ou, se quiser, procure em egípcio. É o maligno. Você consegue invocar esses nomes sobre o bolo do seu filho. E nem pergunta por quê. Mas nós, queridos, se a gente chamar você para uma celebração de Pêssar, uma celebração de Shavuot, de Pentecostes, se chamar você para ir a uma celebração de Sukkot, de Festa das Cabanas, Purim, agora Hanukkah, isso aí nós estamos embaixo da lei. Mas você se vestir de vermelho e branco, colocar uma barba, nem saber quem é Santa Claus, nem saber a origem disso, e aí dizer para o seu filho que você está trazendo presente na época do solstício, isso daí não é pecado não, queridos, não é pagão, isso aí não é paganismo. Nós, que queremos guardar aquilo que Hashem nos ordenou que guardássemos, nós é que estamos impondo sobre os outros, estamos judaizantes. Eu acredito que hoje a sua antiga aliança só existe para testemunhar contra a vida de quem pensa desse modo. Nós guardamos tantas datas, temos até festa para pular a fogueira ai, e pular a fogueira oi. Quem é essa ai e quem é esse oi, queridos? Quem são? Mas a festa não é mais a festa ao Deus Juno, não é? Não é a festa do solstício. Na verdade, ela agora se transformou numa celebração cristã. Como tudo que é pagão virou cristão, queridos. Como é que eu posso saber que o cristão não é pagão hoje? Tudo que é pagão. Queridos, eu estou vendo comunidades evangélicas celebrando Halloween. Queridos, o que me falta mais? O que me falta mais, queridos, de eu ver os filhos do meu povo colocando os seus filhos como bruxos e bruxas, feiticeiros e feiticeiras. Doçuras ou travessuras. Tudo isso faz parte da vida das pessoas que vivem pela graça. Elas têm o karma gospel. Elas vão agora, não tem problema, elas podem celebrar tudo, queridos. Aquilo que Hashem nos ordenou, amados. É tão maravilhoso quem pode desfrutar das celebrações que estão nas Escrituras. Se você conhecesse o que é celebrar essas bênçãos, esses presentes que o Eterno nos deu. É muito importante, meu querido e minha querida, que você compreenda o que tem nos ensinado as Escrituras, o que tem apresentado para nós uma hesed, uma graça, que pode não ser graça, apresentado para mim e para você, uma confiança que não é confiança alguma, porque não aproxima as pessoas do Eterno, não aproxima a sua vida de uma vida de oração, não aproxima você de guardar as coisas que Ele determinou, não aproxima você do Santo de Israel, queridos. Eu agora há pouco tratava no programa sobre um contexto tão complexo de lidar. Muitas pessoas chegam até Yeshua, porque Yeshua é o bom pastor que vai em busca da ovelha, mas as pessoas não veem que o Eterno é aquele que deixa o filho pródigo ir, e ele fica no topo da montanha esperando que ele volte. Não queira colocar a sua relação com Yeshua, o Mashiach, como se fosse a sua relação com o Eterno Todo-Poderoso, queridos. São relações completamente diferentes. Mas o que está em jogo nessa mensagem é a sua salvação. Se a sua confiança está torta, se você está confiando em algo que não deveria confiar, se o modo que você crê está errado, eu não estou dizendo que ninguém vai ser salvo por guardar festas, não, queridos. Pelo amor do Eterno. Eu estou dizendo que o Eterno quer que a pessoa adore em espírito e em verdade. E uma das maneiras de adorar ao Eterno é guardando as suas celebrações, é guardando as suas festas.
É guardando aquilo que Ele deseja? É muito importante que você tenha entendimento, meu querido e minha querida, daquilo que o Eterno chamou você para fazer. Eu sempre dou o exemplo para você, amados. Imagina que você ganhou um apartamento, não é? Você ganhou de presente um apartamento e este apartamento foi dado para você em amor. Esse apartamento foi uma herança. Esse apartamento você ganhou lá no concurso. Não é? Aí você chega lá e entra no apartamento e não paga os condomínios. Você vai perder o apartamento, meu querido, minha querida. Você ganha um carro de presente. Você ganhou aquele veículo e você não cuida, não troca de óleo, não põe combustível. Não... Queridos, eu não sei como esse conceito de graça pode ter vindo. É importantíssimo que compreendamos que essa graça ou bondade não significa simplesmente algo bom. Ela está associada também à mesma palavra com ultrapassar e distorcer limites. Isso sim pode ser utilizado para o mal na sua vida. Há uma diferença abismal entre uma pessoa que tem características da Hesed pelo seu estilo de vida. Queridos, não por ser uma boa pessoa, uma pessoa doadora, uma pessoa filantropo, não é? Que vive do conceito do bom. Não é isso, queridos, que eu estou dizendo. É ótimo fazer o bem, mas há tantas pessoas que fazem o bem somente para serem vistas, para serem reconhecidas. Eu estou falando de uma Hesed, uma graça sob a perspectiva da Torá. Uma Hesed sob a perspectiva daquilo que é necessário ter uma contrapartida da sua parte, para que possa ser eficaz. É importante que você tenha entendimento daquilo que o Eterno tem colocado para a sua vida, uma Hesed para a salvação e não para a condenação, como tem sido oferecido. Tudo é graça, meu querido e minha querida, tudo é graça. Tudo você pode realizar. Uma graça que despreza os mandamentos do Eterno não é graça. É uma desgraça, queridos, como o Uroshkar nos disse. Queridos, uma graça sem arrependimento dos pecados, queridos. A gente estava conversando esses dias, as pessoas falam, quem quer Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão, todo mundo lá. E o pessoal diz que conta quantos salvos, queridos. Em que universo isso? Queridos, a salvação ela se desenvolve, amados. Até o final dos nossos dias vai haver uma luta pela nossa alma. Você entende isso, meu querido e minha querida? Queridos, nesta terra nós não somos salvos, queridos. Nós seremos salvos sim. Completar a nossa salvação. E Yeshua falou isso tantas vezes, queridos. Quem crer será salvo no futuro. Será salvo no futuro, queridos. A salvação é sempre para o futuro, queridos. Naquele dia eu confessarei o seu nome, naquele dia eu estarei salva, queridos. Queridos, não há salvação sem o julgamento. Você tem de compreender, amados, nossa vida está em jogo continuamente. Continuamente você pode negar o Senhor. Eu posso negar o Senhor com as nossas ações, nossas atitudes, confiando na graça. Queridos, é importante que você entenda isso, amado do meu coração. Essa salvação que te ofereceram, mas Senhor, eu não posso ter certeza hoje que eu sou salvo sim. As Escrituras nos dizem que nós estamos no caminho certo. A Ruach HaKodesh testifica no nosso espírito que nós somos filhos do Eterno. Mas a nossa salvação é efetiva, queridos. Nós vamos lutar toda a nossa vida por ela. É importante que você entenda. Yohanan 5,34, João 5,34, eu, porém, não aceito humano testemunho, eu digo-vos, entretanto, essas coisas para que vocês venham a ser salvos.
É importante, queridos, claro, a partir do momento que eu tomei uma decisão pelo Senhor, se eu morrer hoje, não é? Eu tenho certeza de onde eu vou. Isso é uma coisa que nós temos de ter certeza, mas é importante que você tenha entendimento que a nossa salvação só é efetiva lá no final, quando nós receberemos a coroa da vida. A sua fidelidade até quando? Até a morte, querido meu, querida minha. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Romanos 8, 24, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como é que espera? Nós temos sim, claro, nós esperamos sim, queridos, mas esse esperar não é com o biquinho aberto para cima, igual o passarinho esperando cair do céu, queridos. Essa ação é sua. É sua essa ação, é minha essa ação. A salvação, queridos, dessa graça é uma desgraça que tem sido apresentada, aonde as pessoas, na verdade, elas não têm certeza da salvação, elas não têm mudança de vida, o adúltero pode continuar a adulterar, a pessoa que mente pode continuar a mentir, o que pratica lachon rará. Queridos, falar mal de alguém é assassinar alguém, é assassinar a reputação de alguém, é assassinar a própria pessoa. Queridos, eu estava falando com meu bem-amado esposo, pessoas que vão falar, queridos, com a chefia de pessoas, e a pessoa é demitida, queridos. A pessoa é demitida porque alguém assassinou a sua reputação. Mas as pessoas podem fazer isso, queridos. Queridos, o meu marido, meu bem-amado esposo, ele foi demitido ano passado, porque uma pessoa que se dizia cristã se levantou contra ele, meus queridos. Esse moço, certamente salvo por essa Hesed. Essa Hesed que pode falar mal dos outros, pode prejudicar qualquer um. Tudo vale. Vale tudo. Essa Hesed onde as pessoas desprezam os mandamentos do Eterno não é graça, queridos. Não envolve o arrependimento dos pecados, mudança de vida. A pessoa ela pode ser enganada por um estado emocional contínuo que está no caminho certo, mas não está, queridos. Não está. Os frutos denunciam a árvore, queridos. Nós percebemos claramente quando alguém sai do caminho, amados do meu coração. Segunda Kefa, 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, ir e não pecar mais não é uma opção, é uma ordenança, queridos. Vai e não peque mais, não tem outro caminho, amados do meu coração. Ah, Céu, você virou santarrona, então você está me dizendo que você não peca intencionalmente, queridos? Pecado intencional, de eu falar mal de alguém, de eu maquinar o mal contra alguém, de eu imaginar coisas contra a vida de alguém, queridos. Que é isso, amados do meu coração? Que Hesed é essa na sua vida? Aonde você tem mais medo do diabo do que confiança em Hashem? Que tipo de confiança é essa que você desenvolveu? Que tipo de fé é essa? Que tipo de Hesed, dessa graça que você serve? Será que não é uma graça que transborda os limites? Uma graça que não tem nada de graça? É uma desgraça? Nós precisamos identificar qual tipo de graça nós absorvemos na nossa vida. Será que nós não estamos confundindo as graças que esse mundo oferece com a graça, a Hesed verdadeira que vem do Eterno? Uma Hesed que contempla o teu compromisso para com o Eterno, contempla que você faça a sua parte, contempla que você viva em santidade de vida, contempla que você observe o que agrada ao Eterno, queridos. Queridos,
Olha, amados do meu coração, uma vergonha eu falar que a gente guarda as celebrações. As celebrações é um presente nas nossas vidas. Nós somos honrados por podermos fazer parte das celebrações de Hashem, começando pelo Shabat. Começando pelo Shabat. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois não jazem no legalismo, mas estão embaixo da Hesed. Qual Hesed, queridos? Qual Hesed? Qual é a Hesed que está na sua vida? Será que o pecado não tem domínio sobre você? Você tem domínio sobre o pecado na sua vida? Você tem domínio sobre a sua vida, de fato? Você consegue controlar seus pensamentos? Querido, se você não faz isso, como você pode entender que você está vivendo nessa graça, nessa Hesed que foi oferecida para nós? Se ainda que estoure uma guerra contra nós, nós não temeremos. Queridos, isso para mim, queridos, foi tão difícil de entender. Como eu poderia confiar plenamente no Eterno, que é digno de toda aceitação? Eu desejo de todo o meu coração que você que nos ouve hoje, questione a Hesed que veio para você, se é a Hesed, a mesma que faz com que o irmão se deite com a sua irmã e não pega nada, não. Se foi a Hesed que faz com que um homem queira entregar suas 2 filhas virgens para um grupo de pessoas estupradoras, essa graça é maldita, queridos. A graça que você mente, você odeia, você maquina, você divide, a graça que você pode todas as coisas e ainda assim você é salvo. Queridos, cuidado com essa Hesed. Essa palavra é usada em toda a Escritura, e alguma delas para a perdição. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha total entendimento. Quero deixar os textos para você estudar, onde trata dessa Hesed, não é? Que justamente está em Vaikra, Levítico 19, de 1 a 19, e segue em Vaikra 19, 31 a 37 e 20 a 17. Eu oro ao Eterno, meu querido e minha querida, que essa graça maligna que foi oferecida a tantas pessoas, as pessoas, queridos, se levantam contra a gente porque nós guardamos as celebrações de Hashem, nós guardamos o Shabat. Há muita gente, queridos, que trabalha, não pode guardar o Shabat. Mas o coração delas está no Shabat. Nós vivemos num país onde trabalhar no sábado é lei, instituída. Mas o coração daquelas pessoas estão no sábado, estão no deleite de Hashem. Muitas dessas pessoas ainda não podem, mas o coração delas está aqui. Está no deleite do Pai. Como Ele mesmo diz, queridos, nós já tratamos sobre isso com você. Quantas vezes nós tratamos as mesmas coisas e falar que não é, mas eu sou gentil. Queridos, nós já falamos para vocês que a palavra gentil nas Escrituras é pagão. Você é não judeu. Em nome de Yeshua. Pelo amor de Hashem. Quantas vezes eu tenho de trazer o mesmo texto para vocês? Ishaiahu, Isaías 56, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma e guarda de profanar o meu Shabat, guarda a sua mão de cometer algum mal. Não digo estrangeiro, não judeu, que se houver chegado a mim dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou como uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam o meu Shabatot, escolheram aquilo que me agrada e abraçaram minha aliança. Eu darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que darei aos meus filhos e às minhas filhas. Um nome eterno, um memorial eterno eu farei a eles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros não judeus que se chegaram a mim, para servirem, para me amarem, amar o meu nome, sendo deste modo meu servo, sim, todos que guardam o Shabat, não profanando, abraçaram em aliança, eu também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei.
na minha casa. Queridos, não fui eu que escrevi, não. Eu vou criticar alguém que não guarda o Shabat de maneira nenhuma. Mas uma pessoa que entende que a graça não é bem o que disseram e que nós temos a nossa responsabilidade no apartamento que nos foi dado gratuitamente, nós temos de pagar o condomínio, nós temos de fazer a manutenção do imóvel, queridos. Quanto mais a nossa salvação. Queridos, eu estou falando para você que alguém que guarda o sábado vai ser salvo pelo sábado? Jamais, queridos. Jamais. Eu estou te ensinando um caminho sobremodo excelente. O mesmo caminho que Jacob disse. Mostra-me a tua confiança sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha confiança. Eu estou te mostrando um caminho sobremodo excelente, um caminho de vida, um caminho perfeito. Que o Eterno possa te mostrar a importância dessa bênção, a importância de se fazer aquilo que procede do coração dele. Eu estou te mostrando que tem mais, tem águas mais profundas. Eu venho falando sobre isso com vocês. Há águas que dão no tornozelo, queridos. No tornozelo você vai para onde você quer ir. Você que tem a água no tornozelo, você anda por onde você quer andar. Você faz alianças com quem você quer fazer. Quando as águas vão para os joelhos, já há uma resistência da água. Nós começamos a não querer pecar. Nós começamos a observar as escrituras. Quando as águas dão pelo lombo, nosso equilíbrio começa a ser mais afetado. Nós começamos a compreender alguma coisa mais. Eu estou chamando a tua vida para águas profundas, onde você vai ser imerso na Ruach HaKodesh, onde o teu prazer vai ser o eterno, onde você não vai permitir mais que entre na sua mente, no seu coração, nenhuma sugestão de Rassatã, nenhuma sugestão de Shedim, nenhuma sugestão do adversário, do inimigo das nossas almas. Adversário inimigo que não quer que você saia da sua falsa Hesed. Ele quer te enganar e te engolir. A religião, queridos, tem oferecido essa Hesed, uma falsa Hesed. Lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas que foram fisgadas por isso. Vivem no pecado e nem se dão mais conta. Se alguém informar a ele que vive no pecado, essa pessoa se tornará um inimigo, assim como o Renato me nomeou aqui agora há pouquinho, essa experiência que ele teve. Por simplesmente pregar o que é verdadeiro. Ele se tornou altivo. Ele se tornou uma pessoa que não era bem-vinda. Qual tipo de Hesed você serve, meu querido e minha querida? Qual é o tipo de vida que você escolheu viver? Que o Eterno lhe conduza em toda a verdade. Essa é a minha sincera oração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Eu vou